Querido, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 3. Pedro 3, daqui a pouquinho eu vou ler o texto bíblico, mas fique com a sua Bíblia aberta. Comecei uma nova série domingo passado e o título é Que Mundo é Esse? Compreender e Viver como Cristão. E eu tenho falado aqui que nós precisamos compreender o mundo no qual estamos vivendo. É no mínimo um mundo complexo. O mundo no qual nós vivemos não é o mundo dos nossos pais, não é mais o mundo dos nossos avós. E você me disser assim, olha, quais são as mega tendências? Como vai ser o mundo daqui a alguns anos? Não tenho a menor ideia. Eu fico imaginando, por exemplo, se daqui a alguns anos, essa modalidade de culto online, porque hoje o culto é passivo. Quem me garante que daqui a alguns anos vai ter um holograma e você vai adorar o Deus lá da sua casa também? Não sei o que vou inventar. Eu só sei que é o seguinte, o mundo está mudando. O mundo está mudando, a tecnologia chegou aí, as formas de agir, e o mundo que vivemos não é o mundo dos nossos pais e dos nossos avós. O nosso desafio é que nós precisamos compreender quais são as crenças desse mundo, quais são os comportamentos das pessoas, quais são as motivações, também quais são os medos das pessoas, quais são as compulsões, quais são as necessidades. E temos que conhecer isso e conhecer essa filosofia do mundo, primeiro, para você não se conformar. Em segundo, para você transformado poder influenciar. Porque o que nós fazemos muitas vezes é que nós nos conformamos e nós não influenciamos e nós começamos a agir de maneiras inadequadas com a vontade de Deus. Então, o meu desafio nesses domingos é compreender o que está acontecendo com o mundo, o que a Bíblia diz sobre isso. O fato é que para nós é uma surpresa, para Deus não. Para Deus nada o surpreende. E o que Deus colocou para nós as Escrituras vale para o mundo do século 21. A grande bênção de sermos cristãos é que nós seguimos um livro que ele é atemporal, plenamente atual, para qualquer época. Então, eu às vezes brinco com alguns outros profissionais, dizendo o seguinte, por exemplo, a medicina. Fala assim, os médicos têm que estar o tempo todo se atualizando, não pode usar as tecnologias do passado. Nós, pastores, estamos pregando sempre a mesma coisa. Logicamente, adaptado ao mundo moderno, mas os fundamentos não mudam. Mas muitas áreas aí, quem trabalha, por exemplo, com tecnologia, você sabe que está o tempo todo se atualizando. A Bíblia foi escrita por servos inspirados por Deus, e ela é plenamente atual. O nosso desafio é conhecer como o mundo está vivendo, o que o mundo pensa e o mundo crê, e aplicar as Escrituras para esse mundo. A nossa agenda tem que ser uma agenda do século 21, para podermos ser sal da terra e luz do mundo. E eu aqui, semana passada, citei como esse mundo tem sido descrito. Tem sido chamado a era da loucura, a sociedade do espetáculo, é uma outra tradução que diz, o mundo das compulsões. Então, há inúmeros autores falando das características desse mundo. Leandro Carnal, historiador, há 3 anos foi entrevistado pela revista Isto É, e perguntaram ao Leandro Carnal, quais são hoje, em 2016, as grandes questões da humanidade? Ele respondeu, resumidamente, ele disse, o ser humano está associado hoje ao consumo, a vida adquiriu uma dimensão virtual, imagem é tudo, o outro ser humano é perigoso, falando sobre a xenofobia, informação é confundida com conhecimento, tecnologia é apresentada como solução para todas as questões e as pessoas buscam a juventude eterna. Algumas coisas que ele colocou dizendo assim, isso é quase toda a filosofia atual. Eu diria, hoje, o que eu vejo, hoje, além disso, é proibido proibir, a intolerância dos tolerantes, prega-se tolerância, mas nunca fomos tão intolerantes,
o público se confunde com o privado, é o mundo dos excessos e tudo virou entretenimento. Gente, eu já não aguento mais assistir televisão, tudo tem que ter graça. Eu quero ver lá o resultado do jogo. Aí o Tadeu lá da Fantástico tem que fazer graça para falar o resultado. Dá para falar o resultado logo? Só quero o resultado. Quanto é que foi? Mas tudo virou entretenimento, na verdade, tudo entretenimento, tudo tem que virar graça, tudo tem que ter graça. E para a igreja isso passa também, tudo virou entretenimento. Então, estas são algumas características do mundo. Semana passada, nós vimos que a primeira característica, e destacando aqui algumas delas, eu falei que é uma sociedade sem culpa. Então, hoje as pessoas procuram remover o conceito de pecado, o conceito de culpa objetiva. É a chamada não responsabilização pessoal. Então, é um mundo dizendo que a culpa é algo ruim, é algo pernicioso, é algo que faz mal, e as pessoas tentam eliminar a culpa objetiva, bíblica. Somos pecadores. Por outro lado, é o paradoxo, porque o pós-modernismo, a sociedade que vivemos, ela é paradoxal. Ao mesmo tempo que a culpa objetiva ela é expulsa da nossa conversa, nós nunca tivemos uma geração de tanta gente culpada, chamadas culpas subjetivas. Pais culpados porque não tem tempo para os filhos, não é verdade? Pessoas culpadas porque não têm o corpo sarado que gostariam. E tantas culpas, que são culpas secundárias, desnecessárias, que Cristo já morreu por elas também. Então, ao mesmo tempo em que tenta se expulsar a culpa, e que nós entendemos que a culpa é positiva, já que somos pecadores, pedimos perdão, somos restaurados, é um mundo cheio de culpa. As pessoas vivem culpadas por não atingirem metas, culpadas por não serem, segundo eles, bons profissionais, e assim vai, queridos. Hoje, eu quero falar sobre um outro tema, nessa série Que Mundo é Esse? Que é uma sociedade em busca da felicidade. Uma sociedade que corre atrás da felicidade. Você sabe, é natural. Uma das aspirações dos seres humanos, portanto, nossa também, é a busca da felicidade. Nós buscamos a felicidade. Eu nunca vi ninguém, pelo menos conscientemente, correndo atrás da infelicidade. Algumas pessoas inconscientemente correm atrás da infelicidade. Mas conscientemente eles dizem assim, não, eu estou buscando a felicidade. As escolhas que nós fazemos de carreira, de planos de vida, de viagens, de amizade, de estilo de vida, sempre tem como objetivo trazer para nós a felicidade. A felicidade é um objetivo de vida, natural. Pessoas verbalizam, eu quero ser feliz. Mas a primeira pergunta é, o que é felicidade? O que é felicidade? Alguns hoje confundem, e a sociedade assim faz, busca a felicidade como satisfação plena dos seus desejos, reconhecimento o tempo todo, juventude eterna e sucesso, vai ser infeliz. Então hoje as pessoas dizem assim, estão buscando. Quando eu vejo a lista das pessoas que se candidatam ao Big Brother, em busca de fama, em busca de suposta felicidade, eu falo assim, não dá. Então é assim, alguns confundem, muita gente confunde felicidade com satisfação plena dos desejos ou prazer, reconhecimento, juventude eterna, sucesso. Entendeu? O ser humano vive desejando ser mais feliz, mais talentoso, mais jovem, mais rico, mais atraente, mais famoso. Tá? E aí o Michael Foley, da Era da Loucura, o autor da Era da Loucura, diz que essa busca é um coquetel tóxico que causa insatisfação, desassossego, causa ressentimento. E aí muitos autores estão dizendo o seguinte, transformaram a busca da felicidade numa meta absurda. Porque as pessoas até acham que felicidade agora é um direito. E quando eu digo felicidade, eu preciso ser feliz o tempo todo. Sabe uma das grandes crises dos seres humanos no século XXI, os mais jovens principalmente? Eles não foram ensinados a lidar com frustração. Eles não aprenderam, porque para eles lidar com frustração, nós que crescemos sabemos que frustração faz parte da vida. Nós somos do tempo que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. A meninada, como se ensina que tem que ser feliz o tempo todo, qualquer frustração,
ele está incapacitado de lidar com isso. Aí o problema é que felicidade e direito, o paradoxo, sabe qual é? Felicidade virou dever. O que significa isso? Há uma pressão cultural para que você esteja sempre sorrindo. Então, quando você olha lá nas redes sociais e está todo mundo feliz, só ali na foto, entendeu? As pessoas entram em depressão. Porque, não, espera um pouquinho, mas está feliz? Quanta coisa maravilhosa. Gente, nem tudo aquilo, propaganda enganosa, entendeu? Mas veja só, tem gente que está feliz, mas ninguém consegue ser feliz o tempo todo, ou está alegre o tempo todo. Mas há uma pressão. Então, aquilo que é um direito, é meu direito ser feliz, virou uma pressão cultural, virou dever, e colocou um peso sobre o ser humano, entendeu? E aí, queridos, passam a ideia, hoje, mentirosa, que você pode ser tudo aquilo que você quiser, basta ter força de vontade. Se força de vontade resolvesse tudo, gente, você não teria problema. Mas não é assim que funciona o mundo. O mundo é mais complexo do que isso aí. É muito mais sério do que isso aí. Então, a pós-modernidade, a sociedade contemporânea colocou no coração do homem um desejo de sempre mais, de querer ser feliz, e isso está causando infelicidade, porque eles confundem felicidade com euforia perpétua. E aí vira, segundo os autores aí, uma tirania e uma inquietação permanente. Luiz Felipe Pondé, o filósofo, diz que é a tirania da felicidade, uma obsessão por ser feliz o tempo todo. É o conceito, meus irmãos, do chamado hedonismo, que é o prazer como bem supremo. As pessoas acham que felicidade é ter prazer o tempo todo, e prazer a qualquer preço. E é interessante que, ao mesmo tempo que é uma sociedade que busca a felicidade e busca o prazer, nunca tivemos um aumento tão grande de gente deprimida. Querem ter uma ideia? Em 16 anos, o número de depressão ou de depressivos cresceu 705%. Já é considerado uma epidemia a depressão. E depressão especialmente entre jovens. Porque essa pressão do prazer, o que é felicidade? Tem que estar contente, tem que estar sorrindo, entendeu? Aí ele busca o prazer, mas o ciclo quando a gente busca nesse do hedonismo, a euforia e a depressão. Há o prazer momentâneo e a tristeza que vem depois. Um círculo vicioso. Essa é a sociedade que nós vivemos, uma sociedade que tem uma tirania da felicidade, uma sociedade que busca a felicidade, sim, desfrute a vida, mas muitas vezes essa busca, por estar buscando de forma errada, tem sido a principal causa da infelicidade. Aí nós perguntamos, será que é errado, à luz da Bíblia, você desejar ser feliz? Afinal de contas, Deus não quer que eu seja feliz? Deus quer que eu seja feliz. Mas aqui a pergunta o que é felicidade segundo Deus? O que é felicidade segundo a Bíblia? O que Deus tem como plano para a nossa vida? Qual que é de fato o ensino bíblico para a nossa felicidade? Porque se eu começo a fazer escolhas baseado na minha ideia de felicidade, o resultado será infelicidade. A pergunta o que a Bíblia diz sobre felicidade? Eu quero convidar você hoje para nós lermos 1 Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, na sua primeira carta, os versos 8 a 17, fala sobre a felicidade segundo Deus. E ele fala sobre como buscar a felicidade e como desfrutar dela. Acompanhe comigo, eu vou ler o texto para você agora. O texto diz: finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas.
Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça ou do comportamento correto, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor no coração. Estai preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Nessa sociedade que vivemos, nós temos a tarefa de entender o que de fato é felicidade, viver essa felicidade e procurar ajudar as pessoas que estão em busca desta felicidade. Eu acho que o nosso maior testemunho, as pessoas olharem para nós e dizer assim, eles são felizes. Ele, como cristão, é feliz. E poder perguntar, como diz 1 Pedro 3,15, que você possa responder a qualquer que pedir a razão da esperança que é em vós. Faça de Cristo o Senhor da sua vida e as pessoas vão ser atraídas. E você vai poder responder. E eu vou dizer a você, felicidade, segundo a Bíblia, não é euforia constante. Felicidade, segundo a Bíblia, não é um sorriso no rosto o tempo todo. Não. Mas ele diz assim, santificar Cristo com o Senhor, viva de forma submissa ao Senhor, e as pessoas vão ser atraídas pelo seu procedimento e vão lhe perguntar, qual é a razão da sua esperança? Qual é a razão de você viver com tanto equilíbrio, com tanta alegria, nesse mundo tão maluco, desorientado, e parece sem esperança? Felicidade segundo a Bíblia, esse texto nos diz, que felicidade verdadeira, o apóstolo Pedro diz, é viver de acordo com os valores do reino. Versículo 8 e 9 ele diz, finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Queridos, ele fala aqui de valores que não são valores do mundo, valores da sociedade atual. Ele fala de valores como, por exemplo, ele fala mostrar compaixão, mostrar amor fraternal, mostrar misericórdia, ser humilde, não retribuir mal com mal, bem dizer um ao outro. É este o caminho. Quando nós começamos a achar que a felicidade significa você viver de acordo com os valores do mundo e não do reino, você está comprando uma falsificação da felicidade. Nós não seremos verdadeiramente felizes se nós deixarmos nos enganar pela filosofia desse século, dessa época, dos substitutos falsos da felicidade. Por exemplo, nós falamos aqui sobre compaixão, amor fraternal, misericórdia, humildade, não retribuir a ofensa, entendeu? Bem dizer. Isso em oposição ao quê? A fama, a sucesso, a status, a diversão, a alegria, a entretenimento. E ele fala que nós, se buscarmos essas coisas, nós não seremos felizes, mas se nos adequarmos a essas realidades aqui que eu li para vocês, nós seremos felizes. Quem busca, quem corre atrás da felicidade, pensando que ela é sucesso, que ela é fama, que é dinheiro, que é status, que é diversão, que é prazer constante, pode ter um momento de prazer, mas vai encontrar um vazio. Nós temos que fugir dessa filosofia do mundo. Nós vivemos num mundo materialista, num mundo imediatista, num mundo consumista, num mundo hedonista, e nós vamos sendo tentados a assimilar
É interessante que hoje, mesmo muitos não cristãos, já se deram conta que a fórmula do mundo não funciona, estão tentando escapar dela. Porque descobriram que o que prometeram não entregaram. Pedro diz, nós temos é que ter o mesmo modo de pensar, mostrar compaixão, amor fraternal, misericórdia, humildade, não retribuir o mal com o mal, pelo contrário, bem dizer, e assim nós vamos receber a bênção. Compaixão, amor fraternal, misericórdia, humildade e paz são ingredientes da verdadeira felicidade. Queridos, exceto alguém que enfrente um problema crônico de depressão, que lida com a tristeza, porque depressão é uma doença, pessoas comuns que têm uma saúde equilibrada e entram por esse caminho, o caminho de servir, o caminho do amor, o caminho da compaixão, o caminho da misericórdia, o caminho da humildade, o caminho da paz, eles encontram a verdadeira felicidade. É esse o caminho, os valores do reino. Ed Redekiewicz afirma o seguinte, que a busca da felicidade como um objetivo por um ser humano egoísta, que só visa o seu bem-estar pessoal, resultará necessariamente em infelicidade. Se eu buscar a felicidade como um ser humano motivado pelo egoísmo, pensando só no meu bem-estar, Ed René diz, isso automaticamente, necessariamente, vai levar à infelicidade. Craig Groeschel, pastor do livro, que escreveu o livro da Life Church, ele escreveu o livro Cristão Ateu, afirma, a felicidade deste mundo se baseia em acontecimentos inconstantes, mas as bênçãos de Deus transcendem tudo o que o mundo oferece. Queridos, nós não podemos ser enganados pela filosofia do mundo, mas dizer que se você quer de fato, como diz o texto, ver dias bons, desfrutar da felicidade, o caminho são os valores do reino de Deus. A felicidade passa necessariamente pela misericórdia, pelo amor fraternal, pelo cuidado com o outro, a não retribuição cheia de mágoa, a paz com o outro. É esse o caminho da felicidade, é o que Pedro nos ensina. Segundo lugar, felicidade verdadeira, diz o texto, mostra o texto, a gente alcança obedecendo aos mandamentos do Senhor. Os versos 10 em diante, 10 a 12 diz, pois quem quer amar a vida, a ideia que, aquele conceito da filosofia, quem quer desfrutar da vida boa, esse é o objetivo da filosofia, como que eu desfruto a vida boa? Quem quer ter uma vida boa? Quem quer ver dias felizes? Refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Ele começa dizendo, você quer desfrutar da felicidade? Obedeça aos mandamentos do Senhor. Queridos, quando a gente afirma assim, quando eu ouço de algum cristão, Deus quer que eu seja feliz, eu mereço ser feliz, é uma afirmação perigosa. É verdade que Deus quer que você seja feliz, mas a felicidade dentro de uma baliza, ou de balizas. Qual é essa baliza? Quais são essas balizas? Os mandamentos do Senhor. Se você afirmar assim, eu vou ser feliz, eu tenho direito, e no direito, nós achamos que podemos passar por cima de qualquer mandamento, nós não seremos felizes. Não existe felicidade verdadeira fora da vontade do Senhor. Pode existir um prazer momentâneo, felicidade verdadeira, ela é encontrada no centro da vontade de Deus. Então, quando diz assim, Deus quer que eu seja feliz? Sim, Deus quer que você viva uma vida dentro do seu plano. Então, não é essa felicidade da cultura moderna, porque qual que é a felicidade segundo a cultura moderna? Faça tudo aquilo que o seu coração mandar. Não é assim? Não se negue a nada, faça aquilo que te dá prazer. Existe, eles colocam olha, desde que não prejudique a ninguém, eles estão dizendo. Viva, dê vazão ao seu coração. E nós todos sabemos, meus irmãos, que é uma canoa furada. Porque as pessoas estão buscando prazer em cima do prazer.
faça o que você desejar, faça o que você sinta, busque o que te dá alegria. Não, não é por aí. O ser humano foi criado por Deus para manter inclusive as suas pulsões, seus desejos controlados, dando a eles a devida vazão. Se nós cremos que o direito de sermos felizes nos autoriza a passar por cima de qualquer mandamento do Senhor, nós estamos indo para o caminho da não felicidade. O pecado pode trazer algum prazer imediato, mas jamais a verdadeira felicidade. Semana passada vimos que Davi passou por isso. Ele teve um prazer momentâneo, mas uma infelicidade após isso, até pedir perdão ao Senhor. A busca da felicidade não nos dá liberdade para pecar. Até porque essa liberdade para pecar não vai nos trazer felicidade. Rubem Amorese diz o seguinte: Cristo não veio para trazer felicidade, pelo menos não essa felicidade que todas as pessoas pensam ter direito. Essa felicidade que as pessoas dizem assim, é meu direito, que não tem regras, não tem balizas, Deus não veio para isso. Ele fala, Pedro fala, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal, os lábios de falar coisas enganosas, se afastar do mal, fazer o bem, buscar a paz. E ele diz, os olhos do Senhor estão atentos a quem faz assim, quem vive assim. Ele atende a sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra quem pratica o mal. Quando nós cremos que nós, em busca da felicidade, temos liberdade para pecar, nós estamos nos desviando da vontade do Senhor. Felicidade verdadeira, você só encontra praticando os mandamentos do Senhor, porque o rosto do Senhor é contra aquele que pratica o mal. O Salmo de número 1 que você conhece, eu leio agora na linguagem de hoje, diz, felizes são os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. E o Salmo 106, versículo 3 diz, felizes são os que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. E o Salmo 128, 1 diz, feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Salmo 1, o Salmo 106, o Salmo 128, dizendo assim, a felicidade está no centro, a gente encontra no centro dos mandamentos ou da vontade de Deus. Ninguém é feliz desobedecendo aos mandamentos. Em último lugar, felicidade verdadeira você alcança confiando na direção de Deus sobre toda e sobre cada e toda circunstância da sua vida. Os versos 13 a 17 nos contam que você pode, por ser um cristão, enfrentar sofrimento. O verso 13 diz, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. E verso 17, porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais, fazendo bem do que fazendo mal. A felicidade verdadeira nós encontramos confiando na direção de Deus sobre cada circunstância da nossa vida. Um dos aspectos, que é um dos maiores enganos da filosofia da felicidade moderna, é que felicidade moderna, felicidade significa não sofrer. É prazer constante, ou o mínimo de sofrimento. E esta há uma versão no meio evangélico, que é a teologia da prosperidade, dizendo assim, não, você tem direito à saúde, a sucesso, à prosperidade completa. Um dos maiores enganos, então, da teologia da prosperidade e da filosofia do mundo é, olha, ser feliz significa não sofrer. É uma falsidade muito grande. É um equívoco achar que você se converteu e acabaram as suas dificuldades. Talvez o contrário é que é verdade. Alguns já reclamaram comigo, porque já que olha só, eu prego aqui dizendo assim, olha, entregue sua vida a Jesus. E depois alguns me procuram e falam assim, pastor, fez propaganda enganosa, eu me converti, a coisa apertou, piorou. Eu falei, quem disse que eu prometi que ia melhorar? Entendeu? Eu nunca lembro do irmão falar assim, eu me converti no domingo, perdi o emprego na segunda.
mera coincidência, viu, meu irmão? Mas o fato é, agora ele está dizendo o seguinte: às vezes, ou muitas vezes, você vai sofrer por viver de maneira correta. Não é que o cristão vive sofrendo o tempo todo. Agora, o cristão não é aquele que evita todo e qualquer sofrimento, até negando a sua fé. A Bíblia nos diz que a felicidade segundo Deus inclui inclusive o sofrimento. Nós sofremos por causa da justiça e é melhor que soframos fazendo bem. É um princípio contracultural, queridos. Só o cristianismo vai ensinar isso. Só o cristianismo que nos ensina que é possível ser feliz mesmo em meio ao sofrimento, porque felicidade não se confunde com euforia, não se confunde com alegria constante. Felicidade está além disso, queridos. Então é contracultural o princípio, contracultural. Porque os sofrimentos, a Bíblia nos mostra, são passageiros. Vamos ter vitória, mas o cuidado da nossa vida, que é o mais importante. A felicidade por meio da obediência ao Senhor, queridos. 1 Pedro 4,14 diz: vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Então, agora, aquele que vive uma versão mundana da felicidade, acha que sofrimento momentâneo e felicidade não podem caminhar lado a lado, mas pode. Porque eles confundem felicidade com ausência de problemas. Não, felicidade é ter Deus na sua vida no meio dos problemas. No meio dos problemas. É o princípio bíblico da minha graça te basta. Algumas coisas na sua vida, a sua felicidade será porque a graça de Deus te basta, que não serão removidas. Então, felicidade não é a ausência de problemas. Felicidade é saber que temos Deus conosco, que Ele nos abençoa mesmo quando enfrentamos problemas. Jesus fala em Mateus, no Sermão da Montanha, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, delas é o reino dos céus. Verso 11 do capítulo 5 de Mateus diz: felizes quando vos insultarem, perseguirem e dizer todo mal contra vós, porque vocês são meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Felicidade verdadeira é quando eu vejo a mão de Deus em todas as circunstâncias da minha vida. Quando tudo vai bem ou quando as coisas não vão tão bem. Quando o mar é calmo ou quando a tempestade é muito forte, quando o barco balança. Eu vejo a mão de Deus e eu consigo ser feliz mesmo no meio dessa circunstância. Nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade em busca da felicidade. Eu diria que é uma das principais buscas da sociedade no século 21. As pessoas estão em busca daquilo que pode preencher, que você sabe muito bem, um vazio, que é do tamanho de Deus. E que você pode, ao viver uma vida que obedece aos mandamentos do Senhor, uma vida que coloca os valores do reino em primeiro lugar, uma vida que vê Deus em toda circunstância, pode ser um testemunho vivo para essas pessoas. Elas estão em busca da felicidade, mas cada vez que buscam a felicidade nesse modelo, elas estão cavando cada vez mais fundo e não encontram. Prova disso. Quantos alcançaram sucesso e depois a infelicidade? Quantos foram pela escada do sucesso e depois descobriram que, de fato, como disse muito bem o John Maxwell, colocaram a escada na parede errada. Chegaram, não queriam. Quantos alcançaram financeiramente o que esperavam, mas não eram felizes? Quantos alcançaram a fama, mas não são felizes? Porque felicidade não é esta fórmula. São os valores do reino, os mandamentos do Senhor, e Deus em toda e qualquer circunstância. Harold Kushner, um rabino, perdeu o filho de uma doença rara. Ele, alguns anos atrás, escreveu um livro fantástico chamado Porque Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Porque ele tratou daquele questionamento que alguém faz, que um cristão faz, ou no caso dele, um homem temente a Deus faz, quando o mal nos atinge, ou no caso, o atingiu. Ele perdeu um filho, uma doença rara. Ele escreveu, foi um tempo de reflexão. E ele escreveu com uma filosofia de vida que ele aprendeu. Ele aprendeu a ser feliz, mesmo
com a perda do seu filho, ele readaptou a sua vida. Ele fala: ninguém alcança a felicidade perseguindo-a. Perseguir a felicidade não nos leva ao encontro dela. Olha que interessante. E a sociedade acha que tem que perseguir. Ele fala: a felicidade nunca é objetivo, é resultado, é consequência de um certo estilo de vida. Pedro concorda com isso, porque Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, nos apresenta um estilo de vida que, se nós seguirmos, o resultado será a felicidade verdadeira. Como encontrar a felicidade? Viva de acordo com os valores do reino de Deus. Obedeça aos mandamentos do Senhor. Não existe felicidade fora da vontade de Deus. Confie na direção de Deus sobre cada e todas as circunstâncias da sua vida. Felicidade, diz Harold Kirchner, não se alcança perseguindo. A verdadeira felicidade, digo eu para você agora, você só encontra no Senhor. E quando você a descobre, você reconhece o quanto você de fato é abençoado. Meu desejo é que você seja feliz. Aliás, podia terminar perguntando: você é feliz? Você é feliz? Com essa perspectiva, eu creio aqui que muitos me diriam hoje à noite: eu de fato sou feliz. Ah, é prazer constante? Não. É sem problemas? Não. É sem dificuldades? Não. Mas nós somos felizes, porque nós entendemos que felicidade é aquele preenchimento que Deus faz no coração, em nosso coração, por nós escolhermos esse estilo de vida, que, inspirado pelo Espírito Santo, foi registrado pelo apóstolo Pedro. Quem quer ter dias bons e encontrar a felicidade, deve seguir essa receita de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Queria orar por você, queria convidar você a baixar sua cabeça por um instante. E nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Agradeça a Deus pelo fato que a Bíblia nos diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Felicidade por temer ao Senhor, por andar nos seus caminhos. Deus de amor, eu quero te louvar porque nós estamos no mundo para ser sal da terra e ser luz. Tantas pessoas vivem ao nosso redor com esta busca constante da felicidade, que muitas vezes tem sido confundida como um prazer imediato. Mas nós sabemos que somente em Jesus nós podemos ter essa nossa aspiração, essa nossa busca, esse nosso anseio por felicidade satisfeito. Eu quero te louvar porque nós já somos felizes, porque tememos ao Senhor e andamos nos teus caminhos. Mas permita, Pai, que nós adequemos mais a nossa vida ainda aos valores do teu reino, à obediência aos teus mandamentos, e ao ver a tua mão e a ser grato ao Senhor por cuidar de cada circunstância da nossa vida, nos leve a nos regozijarmos, inclusive no meio das lutas. Nós queremos sim ser felizes, mas felizes de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, e assim sermos um testemunho ao mundo, Senhor, não de perfeição, não de ausência de problemas, não de euforia, não de sorriso 24 horas por dia, mas de alguém que é feliz, que é satisfeito, e que as pessoas possam perguntar qual é a razão da nossa felicidade, e que nós possamos com amor compartilhar o nosso testemunho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém, Senhor.